Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar ensinando uma coisa muito diferente a vocês. Esse vídeo será bem detalhado porque eu vou explicar da maneira que eu deixo o meu áudio com uma qualidade muito melhor do que vocês estão vendo agora para a gravação dos seus vídeos no YouTube. Pode usar também para gravações em outros meios. Você pode usar também para ligações, chamadas de áudio, independente do aplicativo que seja no computador. Essa opção só funciona somente no computador. Eu não testei isso, você encaixando através de cabo P2 no computador. Eu estou gravando esse vídeo através de microfone USB, na porta USB, através de conexão de headset USB. O headset que eu estou usando é o Fallen Gear Morcego, que é um headset da empresa Fallen, e ele tem esse microfone aqui que ele é destacável. E ele também tem conexão P3 ou P2, é um dos dois. E você tem um conversor que vem junto com ele, que é uma conexão USB, em que melhora a qualidade de áudio, tanto para você ouvir as pessoas, como também para você falar pelo microfone. E tirando isso, ele vem com um adaptadorzinho que é para saída P2, em que você encaixa um na porta do microfone e outro na porta do áudio que você escuta. E aí com isso, eu não sei fazer essa configuração dessa maneira. Se você quiser testar como esse vídeo como laboratório, pode usar, mas neste vídeo eu estarei usando a entrada USB. Então se você tiver um microfone condensador USB, acredito que esse vídeo vai te ajudar a melhorar um pouco mais a qualidade do seu áudio e deixar de uma maneira mais profissional ainda. Essa imagem aqui ilustra muito bem o que eu falei. Quando você compra esse headset, ele vem com esse plugzinho aqui, que ele transforma para duas saídas de áudio que você conecta na entrada do computador P2. Uma para microfone e outra para você ouvir. Eu estarei usando nesse vídeo essa configuração aqui, em que você conecta do headset a entrada P3 nesse dispositivo de conversão de áudio para USB. Então eu estarei monitorando e gravando esse vídeo e também fazendo esse tutorial dessa maneira aqui. Então, seguindo o tutorial, você vai precisar de uma coisa. Você vai precisar ir na descrição do vídeo e baixar esse arquivo aqui chamado O que você precisa. Eu botei aqui esse link na Odyssey, odyssey.com. Você vai abrir esse link no seu computador e simplesmente vai clicar em baixar. E aí você vai baixar o arquivo, tá? Demora um pouquinho, não tanto, mas você pode baixar o arquivo aí, tá? Depois de você ter baixado, como eu já tenho aqui, você vai vir com um programa chamado WinRAR. Acredito que a maioria já tem no computador, mas se você não tiver, você baixa ele. Ou o 7-zip, que também serve para vocês estarem descompactando o arquivo. Tem como descompactar também sem esses programas, através do próprio Windows. Ele tem um descompactador próprio, mas acredito que com 7-zip ele é mais fácil de fazer essa descompactação. Você clica com o botão direito no arquivo, 7-zip, extrair aqui. Após arquivos extraídos, deixa eu botar aqui isso. Após arquivos extraídos, vão descompactar aqui 5 arquivos zip, ou mais de 5. Vai ter o cabo de áudio virtual, um plugin de áudio, outro plugin de áudio, outro plugin de áudio e um programa para fazer o controle de tudo isso. O que a gente vai instalar primeiro é o Virtual Audio Cable 4.10. Por que a gente vai instalar isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Vamos instalar o programa primeiro. Você vai vir com ele com o botão direito do mouse em cima dele e vai descompactar a pasta e vai extrair. Você vai extrair para a pasta Virtual Audio Cable 4.10. Antes clicamos em extrair aqui, agora você clica na de baixo. Após clicado, você vai abrir a pasta. E agora você vai fazer a verificação do seu sistema. Você vai vir no menu iniciar, clicar com o botão direito em meu computador, mais propriedades. Após isso, você vai verificar qual é o tipo de sistema da sua máquina.
O meu tipo de sistema é de 64 bits. Isso é importante porque na hora da instalação desse tipo de arquivo é necessário você instalar de acordo com o seu sistema. O setup puro ele é para computadores 32 bits, enquanto que o setup 64 bits são para computadores 64, como é meu caso. Você vai clicar com o botão direito em cima dele, do setup 64 ou 32, e clicar em executar como administrador. Não vai aparecer essa tela e você vai clicar em sim. Quando você clicar em sim, você clica em I accept e install. Depois de ter clicado em install, ele vai dar erro porque eu já possuo esse driver instalado no meu computador, mas após você clicar em install, ele vai instalar os cabos virtuais. Ele deu erro porque eu já possuo esse programa aqui em meu computador. Pronto, depois de ter instalado, você vai simplesmente fazer o seguinte. Se não aparecer nada em relação a reiniciar o computador, você não reinicia, mas eu recomendo após isso você reiniciar sua máquina. Após ter reiniciado sua máquina, você vai vir aqui na barra de ferramentas do Windows e procurar a parte de som. Clicar com o botão direito e clicar aqui em sons. Pelo menos no Windows 10 é assim. Após isso, você vai vir aqui na parte de reprodução e você vai verificar o seu alto-falante que você escuta as coisas, que você vê um vídeo e essa barrinha vai ficar subindo e descendo, que é o seu dispositivo padrão de fone de ouvido. E abaixo dele você vai verificar um cabo virtual criado, ele foi instalado, que é esse cabo virtual chamado Line 1. Tem como você adicionar mais dele, mas nesse vídeo eu não vou ensinar isso. Aqui em gravação vai ser feita a mesma coisa. Como eu estou gravando esse vídeo, ele está detectando aqui meu microfone, que eu mostrei anteriormente, conectado através do headset USB. E aí, quando eu falo, essas barrinhas ficam se mexendo, quer dizer que o meu microfone está totalmente funcional. E abaixo dele tem o Line 1, igualzinho à reprodução, só que é para microfone. Eu vou clicar nele aqui 2 vezes com o botão esquerdo e vou vir aqui em avançado. Vindo em avançado, eu tenho que verificar aqui a minha frequência de áudio. Aqui no meu computador, no caso, para meu headset, ele só disponibiliza 2 faixas de áudio, que é canal 1 16 bits 44.100 e canal 1 16 bits 48.000 Hz, qualidade DVD. Eu vou mostrar aqui no meu, que eu vou fazer a mesma coisa, e vou vir aqui avançado. Ele só mostra esses 2 tipos. Dependendo do microfone, dependendo do tipo de conexão que você faça, pode mostrar mais. Como é que você sabe qual é o melhor aqui? Por exemplo, o 44.100 Hz, ele é mais, como eu posso dizer assim, ele traz menos latência no áudio e tendo uma qualidade de áudio um pouco menor. Enquanto que o 48.000 Hz, ele necessita de mais processamento da máquina, o que vai trazer uma qualidade de áudio muito maior. Então é recomendado que você tenha um processador um pouco melhor também para botar em 48.000 Hz. Então eu gosto de usar 44.100 porque eu já estou acostumado. E eu recomendo a maioria das pessoas usarem, porque ele usa menos processamento. E na minha visão, isso pode mudar de pessoa para pessoa, eu não vi muita diferença do 44.000 para o 48. Então por questões de latência e questões de pesar menos na máquina, eu vou deixar 44.100. Eu seleciono aqui 44.100, dou um OK no meu microfone principal, sem edição nenhuma, e vou vir aqui no Line 1 e vou colocar também 44.100. Tem que estar igual, canal 1, igual como você viu lá na parte do microfone, 16 bits, 44.100 qualidade CD, tem que estar igualzinho, não pode estar canal 2, canal 3, enfim, ignore esses daqui, tem que estar igualzinho ao de lá. Você vem aplicar, OK. Aqui em reprodução, mesma coisa. Tem que vir aqui em avançado na parte do seu fone, colocar também a mesma coisa. Dá um aplicar, OK. Se você quiser testar, vocês não vão ouvir nada, mas enfim. 44.100, aplicar OK. Vocês testam ali.
Vocês viram que estão funcionando. Acho que vocês não viram, mas aqui subiu a barrinha, quer dizer que está funcionando. Você vai vir aqui no Line 1 e fazer a mesma coisa. Você vai vir no avançado e colocar a mesma frequência. Dá um aplicar e dá um OK. E após isso você dá um OK. Pronto, a parte de cabos está configurada. Essa tela não é mais necessária, você pode simplesmente excluir essa pasta. E também excluir o arquivo zip do Virtual Cable. O segundo passo, vamos instalar o VST Hosts, que é onde vamos fazer a manipulação dos plugins ao vivo e também a manipulação dos cabos virtual que a gente acabou de configurar. Você vai vir aqui no VST Hosts x64, que é para a versão 64 bits. Eu até me enganei, eu deveria ter deixado de 32, mas acredito que hoje em dia a maioria dos computadores são 64 bits por seus processadores. Então eu decidi deixar só 64 por causa disso. Se tiver 32 bits e alguém nos comentários tiver a versão 32 bits, eu estarei deixando o link aí nos comentários para quem pedir, tá? Mas por hora eu vou deixar só 64 mesmo. Você vai clicar com o botão direito aqui em VST Host x64. Você vai vir em setzip e extrair para VST Host x64, entre aspas aqui. Ele vai depositar dentro da pasta o arquivo. Ele vai criar uma pasta e depositar esse arquivo dentro. Você vai abrir. E abrindo, ele não precisa de instalação. Ele simplesmente você abre e usa. Você vai clicar nesse arquivozinho aqui, abaixo de license. Se você quiser, você pode transferir ele para a área de trabalho com enviar para a área de trabalho. E ele vai aparecer um atalho aqui na área de trabalho. Foi o que eu fiz. Eu enviei para a área de trabalho o atalho e deixei a pasta lá. Não apague essa pasta, porque senão ele não encontrará o caminho e o programa não executará. Você vai clicar 2 vezes no programa, normalmente. E esse aqui é o programa aberto. Essa coisa aqui, essa ligação, na verdade, essa ligação você pode movimentar para essa área da tela onde você quiser. Eu vou deixar na área central aqui para ficar de fácil visualização. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar a parte de visualização. Porque tem horas que você vai precisar minimizar o programa. E aí você não vai querer que ele fique aqui na sua barra aqui embaixo. Quero que ele fique aqui embaixo. Eu quero que ele fique aqui embaixo. Então eu vou vir aqui em View e vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar aqui Minimize to System Tray. Minimize to System Tray, ele vai minimizar para essa barra de tarefas aqui embaixo. Então quando eu minimizar, ele vai aparecer aqui. Ele vai ficar minimizado aqui. Se eu clicar 2 vezes, ele volta em modo janela. Aí eu maximizo e fica normal como estava antes. A próxima coisa que a gente vai fazer é configurar os cabos de áudio aqui. O plugin que a gente configurou agora há pouco de áudio. A gente vai vir aqui em Devices, Wave e aqui em Input Port. O que é Input Port? É o cabo de entrada, onde seu som vai entrar, no caso. E aqui eu recomendo você selecionar o MME e o nome do seu microfone. Como é que eu sei o nome do meu microfone que eu estou falando neste momento? Eu vou vir aqui na barra de tarefas, vou vir aqui com o botão direito aqui no alto-falante, clicar aqui em sons com o botão esquerdo, irei vir em gravação e verificarei o nome do meu microfone. O nome do meu microfone é Microfone 2 USB Audio Device. Esse é o nome do meu microfone. Então aqui eu tenho que pesquisar esse mesmo nome no formato MME. Se ficar ruim, e eu vou mostrar daqui a pouco por que vai ficar ruim ou não vai ficar ruim, você muda para o DS. Mas eu recomendo quem está com a conexão USB utilizar o MME. Seleciona seu microfone. No Output Port, vamos selecionar o Line 1, que é essa saída aqui, o Line 1. Você vai vir aqui em Output Port e selecionar aqui MME Line 1, Virtual Audio Cable. Aqui Sample Rate, como eu expliquei aqui na parte de avançado em formato padrão, colocamos 44.100 na qualidade CD.
Aqui em Sample Rate, mesma coisa, 44.100. O buffer é a latência. Isso aqui vai depender de computador para computador. Por padrão, ele vem uma latência média. Por exemplo, quando você falar oi, aí vai ter um tempo de resposta no computador para processar esse oi. Então, isso aqui é teste. Eu coloco no meu a menor latência possível, porque dá certo. Então eu coloco o meu nessa lista em 70 samples, porque no meu PC ele tem quase nada de latência, é muito pouco mesmo. Então, e também não fica travando, fica travando o áudio. Então ele fica bom. Isso aqui é mais teste, tá? Após isso, você ter selecionado, você dá um OK e pronto, não vai acontecer nada. Na verdade vai acontecer sim. O Engine Input vai começar a detectar seu microfone. E com isso, ele está recebendo do meu microfone essa entrada aqui. Agora vai fazer o seguinte, vamos vir aqui nessa Chain After, que fica bem aqui, bem em cima, bem do lado do i aqui, em Info. E vamos fazer a ligação. Vai ter uma cordinha bem aqui, que vai ligar aqui do outro lado. Você vai selecionar aqui essa Chain MIDI. E ele vai fazer a ligação. Na verdade é ao contrário, desculpe. É ao contrário. Você vai vir aqui no Out, número 1, Out, que é a saída. Você vai clicar aqui em Chain, nessa Chain After. E aqui você vai vir nessa caixinha e marcá-la com o botão esquerdo. Que vai marcar para você ligar dessa linha azul para cá. Eu me confundi, aqui é ao contrário. Tem outros programas igual a esse, que é dessa maneira, mas esse aqui, ele é desse jeito. Você conecta da linha 1 para a linha 0. Após isso, você dá um OK e você vai ver meu áudio saindo por dois lados. Meu áudio está entrando pelo Engine Input do microfone, ele está passando por essa linha e saindo no Line 1. Você vai ver aqui o Line 1, que ele vai simplesmente selecionar o áudio do meu microfone. Se você ativar aqui para escutar em dispositivo padrão ou seu fone de ouvido, você vai ficar se ouvindo. Óbvio, na gravação ainda não vai aparecer, porque eu não coloquei. Mas você vai ficar se ouvindo duas vezes. Você vai se ouvir tanto por aqui, como você ativando essa opção, como você estará se ouvindo por aqui. Entende? Então, vocês vão entender mais ou menos como funciona. Os plugins vão passar por esses caminhos aqui e vai sair pelo outro lado, pelo Line 1, com o áudio tratado ao vivo. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Para desativar essa linha, você vem aqui no número 1 de novo, em Chain After, e desmarca essa caixinha e dá um OK e ele vai cortar a conexão. Bom, continuando, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar esse programa e vamos instalar os plugins para utilizar nele. Não feche essa pasta do VST Hosts, mantenha ela aberta. Não exclua também essa pasta, acho que essa pasta aqui do zip você pode excluir, mas se você quiser deixar no computador, deixa. Vamos instalar os plugins agora. Primeiro plugin que a gente vai instalar é da Acusonos. Você vai clicar com o botão direito, set zip, extrair para. Ele vai abrir essa pasta e você vai clicar com o botão direito nela, no arquivo executável, e clicar em executar como administrador. Você vai dar um next. Aqui nesta parte você vai desativar o VST3 e o AAX, porque são plugins que não tem necessidade de usar no VST Hosts. A gente só vai usar só o VST Plugins, e ele ocupa 275.4 MB de disco. Dá um next. Aqui você vai deixar a pasta que está aqui e você tem que lembrá-la onde ela fica. Então recomendo você clicar aqui para selecionar todo esse caminho e clicar com o botão direito e clicar em copiar. Lembre desse caminho. Se não lembrar, a gente coloca ele na barra de tarefas. E vamos dar um next e o programa vai ser... Os plugins vão ser instalados nessa pasta.
Após isso, ele recomenda reiniciar o computador. Então eu vou fazer isso aqui e já volto. Após eu ter reiniciado o computador, no caso foi apagado o caminho da pasta. Então eu recomendo você abrir aqui de novo a pasta da instalação do programa, mas a gente não vai instalar, é só para copiar o caminho mesmo da pasta aqui. Eu vou pegar aqui o caminho da pasta, copiar, dar um cancelar, sim, porque o plugin já está instalado. Eu vou vir aqui nessa barra de pesquisa, vou dar um Ctrl V e vou dar um Enter. E aqui a gente está na pasta do programa Steinberg. Lembre desse caminho, porque a gente vai precisar do caminho dessa pasta. Eu recomendo até você copiar e colar ela. Após isso, vamos instalar um outro plugin. E esse plugin se chama LoudMax. Vamos dar o botão direito aqui no arquivo, set zip, extrair para. E a instalação é muito simples. Eu vou vir aqui, iniciar meu computador e vou vir aqui na parte de cima e colar o caminho que eu havia copiado anteriormente. Dá um Enter e ele vai me mostrar o caminho da pasta. VST Plugins. Eu vou vir aqui na pasta do LoudMax, clicar com o botão direito em cima desse arquivo .dll, vou copiar, vou vir aqui na pasta VST Plugins novamente, que eu acabei de colocar o caminho aqui em cima e dei Enter. Vou chegar nessa parte em branco aqui, ou na área preta aqui na tela, vou dar um colar. E vou dar um continuar, que eu vou estar colando o plugin nessa pasta. Lembre-se sempre de estar copiando o caminho dessa pasta que vamos precisar. Vou copiar aqui de novo e vou fechar as duas pastas. Pronto, o plugin LoudMax está instalado. O último plugin que a gente vai instalar é o Sound Theory. Botão direito em cima do arquivo zip, set zip, extrair para. Você abre a pasta criada, vem aqui em Setup GoForce versão 1.10.0, clica com o botão direito e executar como administrador. Você vai dar um Next. Aqui você vai mudar esse caminho, certo? Aqui está dizendo que o GoForce vai ser instalado nessa pasta. Eu não quero que o GoForce seja instalado aí. Eu vou dar um Ctrl V aqui para ele ser instalado na pasta Steinberg VST Plugins. Eu dou um Next. Ele fala que essa pasta já existe. E você dá um sim para ele criar uma pasta, para ele criar uma pasta mesmo assim. Aqui você vai selecionar o VST3 e o VST2. Somente. Não selecione a AX porque você não vai utilizar. Tem VST1, VST2 e VST3. Neste caso eu vou selecionar os dois porque se não funcionar com um, funciona com o outro. O programa tem compatibilidade. Ele vai ocupar também 311,4 MB de espaço no disco. Dá um Next. Aqui você vai selecionar a mesma coisa. A pasta Steinberg, no caso aqui já está selecionado, tá? Porque ele vai criar uma pasta chamada Sound Theory. Então a diferença, não tem diferença nesse caso, ó. Então você deixa selecionado do jeito que está. Dá um Next. Aqui ele vai confirmar onde vai ser instalado cada coisa. E você dá um Install. E ele vai instalar o programa. O plugin no caso. Após isso você dá um Finish. E pronto. Eu vou vir aqui só na pasta para confirmar que está tudo instaladinho, bonitinho. Eu venho aqui em o caminho, né, se você quiser. É disco local C, arquivos de programas, Steinberg, VST Plugins. E os plugins estão aqui dentro. Tem nessa pasta aqui chamada Acusonos. Aqui os plugins todos, eles estão em formato em DLL. E na pasta Sound Theory também tem os plugins. E também aqui o LoudMax que a gente instalou. Após isso, tá tudo pronto, entre aspas. Vamos abrir aqui de novo o VST Hosts. E aí vamos começar a mágica. Lembra que eu pedi para você ter copiado o link dessa pasta aqui? Então vamos precisar dela agora. Você vai vir aqui, aberto o VST Host, você vai vir aqui em File, você vai vir aqui em Set Plugin Path. O Set Plugin Path, ele vai procurar o caminho da pasta onde estão os plugins instalados e vai carregá-los aqui no VST Host. Então você seleciona todos esses caminhos aqui que eles não são necessários
e dá um Ctrl V no teclado e ele vai selecionar o caminho da pasta que a gente havia copiado anteriormente. E aí você vai dar um OK. Mas caso você não tenha copiado, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos embaixo de Standard e pesquisar por conta própria o caminho da pasta, que é este computador. Você vai vir em este computador, você vai vir em disco local C, você vai vir em arquivos de programas, você vai vir aqui na pasta chamada Steinberg, vai vir na pasta chamada VST Plugins, seleciona ela e dá um OK. Ele vai fazer a mesma coisa. E aí depois disso você dá um OK. E aqui embaixo vai começar a escanear todos os plugins que a gente havia instalado. Após escaneado, ele vai mostrar uma mensagem aqui chamada Ready, aqui embaixo, quer dizer pronto, a tradução. Após isso, vamos utilizar agora os plugins, vamos remanejar os plugins. E eu vou explicar cada um, por isso que esse vídeo vai ficar enorme, gigante, porque eu vou explicar os plugins também. Aqui na parte vazia, você clica com o botão direito, você vem aqui em File, você vem aqui em Plugins e aqui vai estar os plugins que a gente instalou. No caso foram de 3 empresas, então são 3 pastas diferentes. Você pode fazer por esse caminho para acessar os plugins, ou você pode vir aqui em File, Plugins e também terá o mesmo acesso. O primeiro plugin que eu estarei colocando aqui está na pasta Acusonus e ele se chama Era 6 Noise Remover Pro. Após isso, você executado ele vai abrir essa janela, você clica no xizinho para fechar. Após isso, ele vai fazer uma ligação automática aqui, em que o plugin, em que meu áudio está passando por aqui, ele vai passar por essa linha, vai entrar no plugin, o plugin é de redução de ruído, ele vai tirar o ruído e vai trazer o áudio totalmente tratado para esse lado. Então você, para ter interação com o plugin, você vai clicar do lado desse izinho, aqui em Era 6 Noise Remover Pro.dll, você vai clicar aqui em Plugin Edit e estará abrindo o plugin para visualização e manuseio. Eu só vou deixar aqui do lado aberto a configuração que eu tinha para não me perder, mas eu vou configurar aqui, eu vou explicar o que cada coisa faz nesse programa. Aqui em cima você tem os presets feitos, você pode selecionar os presets aqui de acordo com o seu uso e ir testando com o seu microfone. Você simplesmente faz o seguinte, você seleciona o preset aqui que você quer ou que você vai testar, você vem aqui na barra de ferramentas do Windows, você vem aqui em alto-falante, sons, gravação e você vai perceber o Line 1 aqui preenchido. Quando você fala, ele vai subir a barrinha, como eu falei anteriormente. Você vai clicar com o botão esquerdo em cima dele 2 vezes, você vai vir aqui em escutar e você vai dar um escutar o dispositivo, selecionar seu alto-falante, no caso o seu fone de ouvido que você está escutando, dá um aplicar e um OK. E com isso você vai ficar se ouvindo. Isso, você vai se ouvir, você vai falar, você vai se ouvir e vai ver se está do jeito que você quer, está do seu agrado. E aí você vai selecionar cada um desses de acordo com o seu agrado aí no ouvido. Você tem que ouvir, literalmente, você tem que ouvir se tá tirando a zoada de fundo, seja zoada de ventilador, zoada de passarinho, zoada de obra, não importa. Obviamente esse plugin ele só não tira zoada de pessoas falando. Então se tiver pessoas falando de fundo, ele não vai tirar. Ele só vai tirar zoadas de ventiladores, ventos, furadeiras de obra, essas coisas. Mas voz humana ele não tira. Então tenha isso em mente quando você fizer selecionar esses presets aqui. Eles têm vários aqui. Tem para zoada de câmera, tem uma zoada bem detalhada, zoada de quarto, aqui vai fazer uma redução de ruído extrema, o fan noise é para ventilador, e tem vários outros plugins aqui, tá? Você, obviamente, vou ensinar agora como você edita cada um deles. Essa barra lateral esquerda
é onde vai entrar seu microfone. É seu microfone sem nenhum tratamento. Aqui você pode aumentar o volume dele. Você está percebendo que o volume já está alto. E aqui já estoura o ouvido de qualquer pessoa normal. Por quê? Porque eu recomendo você deixar essa barrinha por volta aqui de menos 10 a no máximo menos 8. Ainda está alto. Então você deixa ela mais ou menos aqui, ó, menos 10, menos 9. Vai ficar alto, vai dar para qualquer pessoa ouvir e não vai estourar o ouvido dela. Então é bom sempre deixar nessa altura aqui, no máximo até 2, no meu aqui. Mas se o seu tiver baixo ainda, você vai aumentando e vai ficando de olho nessa barrinha. Você fala normal, não precisa gritar. Você fala normal e tem que estar nessa barrinha aqui de menos 10 até menos 8, menos 7 aqui, mais ou menos nessa região. Você clicando 2 vezes nessa barrinha aqui, ela volta para a configuração inicial. O clicar 2 vezes que eu falo é você clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Aqui tem como se fosse equalização do ruído. Para quem nunca mexeu com um programa de equalização de voz, ele tem essas barrinhas que você pode configurar cada frequência individualmente. Cada áudio ele é dividido em frequência. Tem frequências, por exemplo, de 1 Hz até 4.000 Hz, por exemplo. Ou 10.000, 20.000 kHz. E aí, com isso, ele faz a configuração de acordo com o ruído. Isso aqui é muito pessoal. Cada microfone vai ter um ruído de um determinado ponto específico do áudio. Então, como eu falei antes, é recomendável você ativar isso daqui, que é o Line 1, para você se ouvir. E com isso ir fazendo as configurações. Aqui é muito simples de mexer. Você pode... essa barrinha aqui é uma divisão de cada frequência que ele faz. Você pode excluí-las, só vindo aqui em cima, selecionando com o mouse em cima, só colocar o mouse em cima e clicar no X e ele vai excluir, ou você pode movimentar isso aqui, tanto para cima como para baixo em frequências separadas. E ele te dá essa liberdade de você fazer esse manuseio. Aqui, quando você coloca o mouse em cima, ele mostra o plugin ligado e desligado, ou seja, esse plugin ligado e desligado significa o quê? Quando você clica em cima disso aqui e ele fica em vermelho, quer dizer que qualquer configuração de mexer essa barrinha para cima e para baixo, ele vai estar fazendo o processamento do áudio, ele vai estar fazendo a redução de ruído. Quando você clica ele fica preto, quer dizer que não está acontecendo nenhum tratamento nesta região específica. Tanto que fica tudo escuro, literalmente. E com isso não há nenhum tipo de tratamento. Então, se você quiser deixar assim, você deixa. Se não quiser, é só você clicar de volta aqui nessa região e deixar em vermelho, quer dizer que ele está acontecendo o tratamento. Esse fone de ouvido é para você escutar somente essa região de frequência, se você ouve algum ruído. E para você ouvir o ruído novamente, você tem que vir aqui e ativar para você se ouvir. E aí você consegue ouvir essa região. Essa barrinha aqui é para você, caso queira uma equalização um pouco mais lenta, mais precisa. E os outros é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí como é que você faz aqui? É simples. Você mexendo a barra para cima, você tira o ruído e aumenta o volume. Ou seja, naquela região o ruído vai ficar mais evidente. E você está vendo aqui Processing, quer dizer o processamento. Em 0% não está tendo nenhum processamento. Em 100% está tendo o máximo de processamento. E aí você faz o meio termo. Ou você configura do jeito que você achar melhor. Eu recomendo você ouvir literalmente no seu ouvido e ir mexendo nessas barrinhas aqui até chegar a uma configuração que lhe agrade. Por exemplo, o meu aqui, eu deixo em 60% nessa segunda barrinha, obviamente na configuração default. Eu deixo em 60%, aqui nessa barrinha segunda eu deixo em 60% também, nessa terceira eu deixo em 60% e esse aqui eu deixo em 85%. Por que eu deixo essa configuração? Porque já fica melhor para mim. Como vocês podem comparar as duas barras do lado,
quando eu ficar calado, vocês vão perceber a diferença de nível de gráfico. Perceba que do lado esquerdo é meu áudio normal e do lado direito é meu áudio já tratado. E eles têm as mesmas configurações, você pode aumentar o volume também caso esteja baixo. Mas como o meu não está baixo, está na altura razoavelmente boa e é -10, então qualquer pessoa vai me ouvir tranquilamente. Então quando eu me calo, o áudio fica aqui em -60 ou em faixa de -59 e 58. Isso quer dizer que os ruídos eles estão sendo diminuídos ao máximo. E literalmente para uma voz, um ouvido humano, esse volume é imperceptível. Então qualquer pessoa na chamada ou numa live ou numa transmissão não vai ouvir esse tipo de ruído. Ele é muito baixo. Só se você fizer uma zoadona aí, óbvio, vai dar para ouvir, não tem jeito. Mas acredito que zoada do computador de ventoinha é imperceptível, é muito difícil ouvir. Tem que botar um microfone, tem que botar um fone de ouvido com muita amplitude de áudio para poder ouvir literalmente. Então já me diminui bastante. Eu não recomendo também você colocar tudo em 100%, senão vai ficar uma grosseria no tratamento do áudio, isso não é legal. Então tente usar isso aqui de maneira sutil, uma maneira leve. Não use totalmente isso aqui, porque seu áudio vai ser prejudicado com isso. Use de uma maneira mais equilibrada. A próxima explicação a fazer é esse botão aqui, que é o Tonal and Buzz Like Static Noise. Esse botão aqui é para aqueles microfones que fica aqueles ruídos assim. Zzz, zzz, e tem hora que atrapalha. E às vezes essas barrinhas aqui de equalização de ruído, eles não tiram isso. E então esse botão aqui eu deixo ativado por precaução, mas de acordo com o que eu escuto aqui, ele não tem necessidade de manter ativado. Mas eu ativo por precauções. Se você tiver esse ruído, você pode ativar ele e ver se resolve. Esse botão aqui chamado Diff, ele é para você escutar o ruído. Ele é um botão para exclusivamente escutar o ruído. Quando você se ouvir através daqui, literalmente você só vai escutar ruído. Tanto é que seu áudio normal, você só vai escutar quando você desativá-lo. E você vai escutar como o ruído ele é diminuído. É tipo um antes e depois somente do ruído. Ele vai concentrar o ruído antes, agora do jeito que você está escutando. Tanto é que ele vai dar uma aumentada aqui no volume final do ruído, para -40, -50 aqui no meu caso. E quando eu desativar, observe essa barrinha. Ele abaixa bastante. E tira completamente quase todo o ruído, obviamente. É difícil tirar um ruído por completo, mas tem como você diminuí-lo bastante e torná-lo quase imperceptível e deixar sua voz mais limpa. Se você tem um microfone condensador, acredito que esse plugin é essencial só para você, porque o microfone condensador por si só, ele já é bom. Aqui embaixo é uma legenda do que está acontecendo. O input é uma barrinha aqui que vocês estão vendo se mexer em branco. O output é o áudio tratado, que é feito na saída, esse áudio com barrinha vermelha, ou seja, quando o meu áudio ele passa por essa linha, ele está sendo tratado, então todo ruído que tiver nesse áudio ele vai ser removido. E o noise é a zoada de fundo do seu quarto, zoada de fundo de ventilador. E essa barrinha normalmente ela não sobe muito, e quando sobe, quando você tem essas barrinhas acima do ruído, ele é impedido, ele não passa dessa linha. Então é feito um tratamento em relação a isso. Então o ruído ele fica lá embaixo, ele fica totalmente imperceptível. Então é mais ou menos assim que funciona esse plugin. Você pode também nesse A e B aqui fazer duas configurações distintas para fazer comparações. E é basicamente assim que funciona o plugin. Você pode aqui também nessa lupa aumentar o zoom dela, mas eu não mexo nisso. Então é basicamente isso o uso desse plugin. Se você tem microfone condensador, tá tudo certo agora para você. Só lembre que quando você entrar em uma chamada, entrar em uma live ou fazer uma gravação, lembre-se de selecionar o Line 1, porque o Line 1 é onde seu microfone vai estar tratado, vai estar com edição. Então você tem que selecionar o Line 1 quando for seu dispositivo de gravação, ou dispositivo de microfone, por exemplo. E outra coisa, quando você fecha esse programa,
automaticamente o Line 1 ele deixa de funcionar. Então é importante que você mantenha esse programa minimizado. Deixa eu voltar às configurações de antes. É importante você deixar esse programa minimizado, porque se você fechá-lo, pode causar de ninguém te ouvir do nada, e ninguém vai te ouvir mesmo. Então é importante você deixar essa configuração aberta. Por isso que eu falei anteriormente sobre você minimizar aqui na barra de ferramentas, porque ele minimizado vai continuar funcionando. Vamos partir para o próximo plugin. Para quem tem microfone condensador, acredito que essa parte já é suficiente para você. E essa parte agora em diante é para quem tem microfone como o meu, como mostrei anteriormente, o microfone de headset, como é meu caso. Como você sabe, o microfone de headset ele tem uma equalização bastante prejudicada. Por exemplo, esse microfone aqui ele tem uma partida muito para o agudo e pouco para o grave. E isso não reflete muito a minha voz, porque minha voz ela tem um pouco de grave. Porque voz masculina, ultimamente, ele parte um pouco para a voz um pouco mais grave, uma voz mais grossa. Isso é a voz de um homem, mas no microfone fica parecendo que é uma voz feminina. E aí, com a equalização de voz que a gente vai fazer aqui neste momento, vai melhorar um pouco isso. E a voz de uma mulher, obviamente, ela tem uma voz mais aguda, uma voz mais média e pouco grave. Isso é naturalmente a voz de uma mulher. Então, diante disso, esse microfone, ele, se for uma mulher, caso falando, ele se torna um microfone praticamente bom para isso. Agora, quando é um homem falando, fica meio esquisito. Então, para poder trazer um equilíbrio entre isso, eu vou estar abrindo aqui o plugin chamado Gullfoss. Vou clicar com o botão direito, vou vir em File, Plugins, Sound Theory, Gullfoss. E ele vai abrir aqui. Ele vai abrir todo desconfigurado. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no número 1, Out, vai vir aqui em Chain After. Você vai desmarcar essa caixinha número 3, que é a do Gullfoss, e vai clicar em OK. Você vai vir aqui no Gullfoss, Chain After, desmarcar o número 0, dá um OK. E aí, você vai fazer a seguinte conexão. Você vai vir aqui no número 1, Out, Chain After, desmarcar o número 2, que é o Era 6 Noise Remover, e vai marcar o número 3, Gullfoss, e dá um OK. Após isso, você vai vir aqui no número 3, Gullfoss, clica aqui em Chain After, e você vai vir aqui em Era 6 Noise Remover, marcar e dar um OK. O áudio ele vai vir por aqui, ele vai estar entrando, meu áudio de meu microfone aqui, está passando, sendo convertido, sendo processado pelo o plugin do Noise Remover, e vai ser processado pelo equalizador Gullfoss, e vai sair aqui no Line 1, totalmente processado. E como eu falei antes, você tem que testar isso aqui em relação à latência. Como eu falei antes, você vindo aqui em Device Wave, você pode modificar a latência aqui. E você tem que modificar isso até ficar um áudio agradável. Não ficar um áudio cortando. Tipo isso, entendeu? Então, você configura aí do jeito que você achar melhor, tá? Vamos abrir o plugin, vindo aqui do lado do izinho, mexendo aqui no plugin. Como é que funciona esse plugin? Esse plugin é muito fácil de utilizar. Na verdade, ele é um plugin, eu escolhi esse plugin porque ele é de fácil visualização e fácil de mexer. Só que é necessário você, obviamente, estar se ouvindo para isso. Porque as modificações que vão ser feitas aqui vão ser feitas de maneira automática. Aqui tem 5 botões. Tem um botão do Recover, do Tame, do BS, do Brighten e do Boost. O Recover, o que é o Recover? Ele vai dar corpo à sua voz. Ele vai dar mais grave para a sua voz. O Tame vai dar mais agudo. Vai dar mais médio. Porque a voz humana ela é dividida em algumas faixas. É dividida em voz grave, voz média e voz aguda. Então, o Recover vai dar um brilho a mais na questão da voz ser grave, na voz grave, que é uma voz que fica aqui, ó, como vocês podem ver aqui abaixo, 20 Hz, 200 Hz, 2 kHz, 20 mil kHz, por exemplo. O Recover,
ele vai dar um brilho, vai dar um aumento de frequência da faixa aqui de 20 Hz a 200, que é uma faixa onde fica o grave. O Tame ele vai dar uma frequência alta nessa faixa do meio, que é uma faixa de 200 a 2 kHz. E a frequência de agudo fica aqui de 2 kHz a 20.000, que é essa faixa daqui. Então o Recover e Tame eles vão fazer isso. O que é o bias? O bias, dependendo do valor positivo e negativo, ele vai dar atenuações e também consertos automáticos, tanto para o Recover ou como para o Tame. Depende da sua escolha. Se eu colocar aqui, eu até esqueci de explicar isso. Se você clicar aqui com o botão esquerdo, pressionar e arrastar o mouse para cima, você aumenta as barrinhas de frequência. Quanto maior eu coloco, mais grave vocês estão percebendo que ele está dando a minha voz. Você pode controlar isso também pelo setas do teclado. Para reiniciar aqui do zero, para poder voltar para o zero, em vez de você vir fazer isso aqui, você aperta Shift e clica com o botão esquerdo. Você aperta Alt, desculpe, você aperta Alt e o botão esquerdo e ele volta para zero. Então quanto mais você aumenta disso aqui, perceba aqui na lateral os decibéis que estão sendo adicionados no áudio. Esse decibéis aqui do lado você pode editá-los também. Você pode colocar as frequências mais altas também, ó. Perceba que está chegando aqui em 24 a mais de ganho. E aí eu gosto de deixar isso aqui no 1.5. Eu não adiciono muito disso aqui. Eu adiciono pouco. Como eu falei, você tem que adicionar de acordo com a necessidade. Não precisa adicionar isso em demasia. Adiciona só para manter equilibrado. Aqui o que é que eu faço para descobrir meu áudio inicial? Eu boto isso aqui em 50 e coloco o Tame em 50. Se eu perceber que está demais aqui, por exemplo, para mim está demais, porque ele está adicionando um ganho aqui de mais de 1.5 nas frequências graves da minha voz. Ele está tirando um pouquinho aqui na questão do S. Quando eu falo S, perceba que ele já faz aqui uma equalização para diminuir isso. E perceba também com o Tame que ele diminui um pouco a questão aqui da claridade das questões dos médios. Ele diminui porque está exageradamente alto. E ele percebe isso, tanto é que ele diminui bastante, porque do meu microfone, nesse Fallen Gear, ele deixa esse muito evidente. Então ele automaticamente faz isso. Se você está percebendo que está demais, o que é meu caso, que está demais, eu vou botar uma configuração que me agrada. Eu vou colocar isso aqui em 20%. Vou colocar isso aqui em 50%, do jeito que está aqui. O Bias eu deixo em menos 15%. O Brighten eu deixo em 15%. E eu esqueci de explicar esse boost. O que é esse boost? Esse boost, dependendo do que você vai fazer, seja positivo ou negativo, ele vai dar um aumento a mais na equalização que você fez aqui. Se você colocar positivo, ele vai dar um aumento aqui nas áreas graves, aqui de 20 a 200. Você vai perceber sua voz literalmente como se fosse um locutor de rádio profissional, daqueles de estúdio mesmo, uma coisa assim absurda. Quando você aumentar, quando você se ouvir aqui, é algo assim meio estranho. Quando você coloca demais isso aqui, fica meio esquisito o seu áudio, mas fica uma coisa assim muito grave mesmo. E se você aumentar para o negativo, ele vai dar uma abundância aqui nas áreas médias e nas áreas agudas. E que vai ficar em bastante evidência, você vai ver sua voz parecendo aquelas vozes de fundo de garrafa, alguma coisa assim. Eu sempre deixo isso aqui em 1. É o máximo que eu deixo. Pra mim tá ótimo 1. Eu esqueci de explicar outra coisa também. Essa barrinha é onde você vai selecionar, e essa área selecionada em vermelho, quando você puxa essa barrinha, tanto de um lado quanto do outro lado, são áreas onde não vai ter efeito do programa. E se você selecionar essas duas barrinhas e focar em certo ponto, você vai conseguir escutar
aquela frequência em específico. E aí, se você está acontecendo a equalização correta, e aí você pode editar aqui em cima e ver aquela frequência específica para você ver se está fazendo uma equalização bacana. E ele vai excluir essas áreas em vermelho. Aí se eu fazer para cá, ó, ele vai excluir as áreas agudas, médias e deixar só o grave aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui em 200. E ele vai se focar só na área grave, eu só vou ouvir mais essa área grave aqui, se está sendo feita uma boa equalização. Então, se eu cruzar elas, mostra que a área do meio não vai ser processada, vai ser processada as áreas das pontas. Então é assim que funciona mais ou menos isso aqui. Aqui do lado tem um ganho, que é o ganho do microfone. Aqui embaixo você vê essas barrinhas de input e output. Input é a entrada, é o áudio não tratado, e a saída é o áudio tratado. E vocês podem ver aqui esse áudio feito. Se você achar que está baixo, como foi feito lá na parte do Noise Remover, você pode aumentar, como você pode ver aqui. E aqui a mesma coisa, você pode aumentar se quiser. Só você vir aqui nessa barrinha, clicar com o botão esquerdo e selecionar e arrastar para cima que ele vai aumentar o áudio. E você vai poder observar aqui embaixo. Perceba que aqui, quando chega numa área acima de -4, -6, -5, -4 para cima, ele fica em vermelho aqui. Por que isso? Essa área aqui já é uma área que não recomendo um áudio vir, porque é uma área muito alta, pode danificar o ouvido humano. Então é bom sempre deixar abaixo aqui, eu sempre deixo aqui -8. -8, -10, eu acho que essa área é legal. Tanto é que você pode ver aqui no programa, ó, que quando eu falo agora, ó como o áudio ele fica em vermelho aqui, quer dizer que isso aqui é danoso para o ouvido humano. Então tenha muito cuidado com isso, porque você pode explodir os tímpanos de alguém, danificar o ouvido de alguém com isso. Como falei antes, você clica com o Alt e o botão esquerdo e ele volta à configuração padrão. E o áudio estando aqui nessa área de -8 a -6 no máximo mesmo, é uma área agradável, mas eu gosto de deixar em -8. Feito tudo isso, tem também o bypass. O que é o bypass? O bypass eu até esqueci de explicar lá na parte do plugin do Noise Era. O bypass ele não vai aplicar nenhum efeito no áudio, é o antes e o depois. O bypass você escuta a sua voz antes e desmarca ela e vai ver o depois agora. Essa equalização é feita em tempo real, da maneira que eu estou falando, ele vai processando. Os outros plugins do Gullfoss é feitos para outras modalidades, mas é a mesma funcionalidade. Se você quiser abrir um deles e testar, é a mesma coisa, mesma funcionalidade, mesma interface, mesma coisa. Aqui deixa eu mostrar na parte do na parte aqui do Noise Remover, a parte de bypass, essa barrinha aqui. O bypass aqui não está aplicando nenhum efeito e aqui ligado está aplicando o efeito. Você compara o antes e o depois. Feito isso, agora vamos abrir o último plugin, que é o plugin de LoudMax. O que é o LoudMax? LoudMax é um plugin para você fazer um limitador de volume. É um plugin limitador de volume. Por exemplo, quando você grita, os áudios vão lá para -2, -1. Vai estourar o ouvido de uma pessoa, literalmente. E o LoudMax ele vai limitar isso. Se você colocar a numeração, você pode gritar, espelhar. Não vai passar de -8. É assim. Ou passar de -6. Deixa eu fazer a configuração aqui. Ele vai vir assim. Você clica aqui nessa Chain After. Desmarca aqui o 0. Dá um OK. Vem aqui no Output 1. Chain After. Desmarca o LoudMax e dá um OK. Agora você vai vir aqui novamente no Output, Chain After, desmarcar o Gullfoss e marcar o número 4, que é o LoudMax. Dá um OK. Depois você vai vir aqui no LoudMax número 4, Chain After, vai para o número 3. Então a ligação vai ficar assim: 1, 4, 3, 2, 0. Essa é a ligação correta. Então seu áudio vai estar saindo aqui tranquilamente. Vamos abrir aqui novamente do lado do izinho, aqui no LoudMax, Plugin Edit. E aqui é onde a mágica vai acontecer. Perceba que agora não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada com o áudio não está sendo limitado. Essa parte de cima
é onde você vai aumentar o volume do seu microfone. Ele também serve para aumentar o volume. Aqui você vai ver que ele vai aumentar. Ele vai aumentar tanto que está estourando o áudio. Quando ele chega a zero, você vê mais ou menos o quanto ele está aumentando. Isso aqui, essa barrinha aqui do lado, aqui já são números positivos. E isso é negativo, porque vai ficar muito, 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 muito alto. Isso é danoso para o ouvido humano, você não tem ideia. Isso pode danificar o ouvido humano. Deixar uma pessoa surda, dependendo da situação. Isso aqui é perigoso, você não deve nunca deixar o áudio chegar nesse volume. Então, é recomendável o seguinte. Quando você clica como botão 2 vezes, ele volta à configuração normal. Ou você aperta o botão Shift e ele volta. Ou senão você movimenta a barrinha. Então, eu recomendo você fazer o seguinte. Como eu falei antes, você deixa o áudio aqui por volta de -8, -10. Eu deixo em -8. Você pode apertar Shift no teclado e ele ser mais preciso, ó. Ser mais preciso. Esse Alt aqui é 8. Eu vou aumentar o áudio aqui e você perceba que ele não vai chegar nessa área aqui. Aqui em cima eu vou aumentar o áudio, ó. Vou aumentar o áudio bastante. Ele chega, obviamente, porque, como eu falei antes, esse aqui é um limitador de volume. Então quando eu chego aqui em -8, por exemplo, quanto é -8 com -8? -16. Entende? Então, -8, na verdade é -8 com mais 8. Por que -8 com mais 8? Porque eu estou adicionando aqui. Aqui ele está mostrando negativo, mas é positivo, se for pensar por outro lado. Quando é -8 com mais 8 é 0. 0 é um volume assim, nossa, altíssimo. Então se eu adicionar menos aqui, -12 com -8 com mais 12, vai ficar um negócio bem alto. Vai ficar ali, se eu não me engano, -4 ou mais 4, em teoria. Então o áudio vai ficar bem alto mesmo. Bem alto de verdade. Esse limitador aqui não vai servir para nada, literalmente, porque o áudio vai estar estourado, como vocês podem ver. Então use isso aqui com um pouco de consciência, assim dizendo, porque às vezes sem querer você pode dar um grito numa pessoa e aí você pode estar estourando o ouvido dela sem querer. Eu deixo aqui em -16 e -8 porque pra mim fica bom. Possa ser que não fique no longo prazo, mas como eu sou uma pessoa que eu falo muito alto, então eu deixo o limitador. Às vezes eu tô tentando me educar em relação a isso, então eu deixo em -16 para falar normal. E quando eu falo normal, e quando a pessoa escuta, ela sai de boa, normal, tranquilo. Então é isso, já está configurado aqui já. Do jeito que está aqui já está configurado. Agora eu vou trocar o áudio aqui da gravação e vocês vão ouvir o que de fato é meu áudio. Eu vou estar também fazendo aqui o seguinte, eu vou estar colocando o Line 1 aqui como dispositivo padrão. Vou vir aqui em sons, aqui na barra de ferramentas, sons, gravação. E vou vir aqui e clicar com o botão direito do mouse, definir como dispositivo padrão e de novo definir como dispositivo de comunicação padrão. Então, qualquer programa que eu acessar, ele vai procurar o dispositivo padrão, que é esse microfone. E quando você lembrar desse microfone Line 1, você tem que lembrar que essa janela está aberta. E eu esqueci de explicar outra coisa. Tá, como é que eu salvo isso aqui? Para salvar é fácil. Você vem aqui em Performance, aqui em cima, e vem em Save As. Mas antes de clicar em Save As, eu recomendo você marcar todas as 4 caixinhas aqui. Essas 4 caixinhas. Você vem em Performance, marca essas 4 caixinhas aqui embaixo. O Autosave Plugins Banks, Multi-Onload, Reuse Wave MIDI Files. E depois você vem aqui em Save As. Aqui você coloca o nome que você quiser. Após colocar o nome, você clica em qualquer lugar desses números aqui. Você pode criar aqui 128 presets. Desse. Eu clico aqui no número 0 e dou um OK. Quando você perceba que ele já criou aqui. Eu vou fechar o programa e vou abrir de novo. Vou fechar o programa e abrir de novo. Vou abrir de novo. E quando eu abrir de novo, em vez de eu fazer tudo aquilo de novo, eu venho aqui nessa barrinha, dou um clique em OK, vai abrir essa tela, você fecha e pronto, tá tudo carregado. Não precisa de dor de cabeça.
Aí eu minimizo e eu vou fazer o seguinte agora. Eu não sei se vai dar erro na gravação, se der, eu mexo depois. Eu vou vir aqui no OBS e aqui é o meu microfone que vocês estão ouvindo agora. É o microfone do meu headset normal. Vou vir aqui na engrenagem do meu microfone, propriedades, dispositivo, vou selecionar o Line 1. E tcharam! Agora vocês estão ouvindo um áudio totalmente processado, que é o áudio daqui. E aí, teve diferença? Não teve diferença? Melhorou mais? Eu percebi que melhorou mais. Quando eu fico em silêncio, observe aqui embaixo. Ele fica ali menos 60. Então, pra mim tá o ideal. Tá ótimo, menos 50, menos 55. Ele fica quase imperceptível na gravação. Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho disso aqui e colocar, no caso, deixa eu aumentar aqui, deixa eu botar aqui em 70 ou 65, 65, 65 e 85. Pronto. Eu venho aqui, salvo, ok. O Gufus tá tudo do jeito que eu deixei. O Loudmax tá tudo do jeito que eu deixei. E pronto. Perceba que o áudio agora tá quase mudo. Aí eu vou... Aqui é questão de configuração mesmo, tá? Questão de configuração mesmo. Vou deixar aqui em 62. E aqui em 85 mesmo. Dá um salvar. E pronto. Aí quando você gravar, você faz isso. Perceba que a latência aqui para mim é muito pouca. E também você pode verificar aqui, ó. Você pode vir aqui no botão direito, gerenciador de tarefas. E verificar aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Na questão da CPU. O VST Host aqui usa 1% da minha CPU. Com ele aberto. Então é irrelevante pro meu processador isso aqui. Ele usa processador, tá? Então, dependendo de computador para computador, isso aqui pode usar bastante. Então, quanto mais latência você vem aqui em Wave, em Devices Wave, quanto mais buffer você colocar menor disso aqui, mais processador ele vai usar. E quanto maior, ele vai ser maior latência, vai demorar mais o áudio. E também vai utilizar menos processador. Por exemplo, se você falar oi, vai demorar para processar o oi, por exemplo. E você vai utilizar menos processamento do processador. Só que você vai ter lá mais latência, então tem pontos positivos e negativos. Eu deixo isso aqui sempre 70 e para mim irrelevante, literalmente irrelevante, porque usa de 1% até no máximo 5%, como está usando o OBS aqui, para fazer a gravação deste vídeo. Então é irrelevante, literalmente, é irrelevante para qualquer coisa, mas isso é meu processador. E o meu processador é um Ryzen 5 3600, tá? Então é quase irrelevante, o computador todo aqui está usando 10% para gravar esse vídeo. Então é irrelevante isso aqui. Então, para mim é isso. Aí você tem que ver para você como é que vai ficar no seu computador, porque é um cenário totalmente diferente. E aí, se tiver com pouca latência, tiver bom áudio, pouca latência, mas isso aqui tá em, sei lá, 30%, 40%, aí já não é mais, já não é legal, então é bom diminuir. Agora, se estiver usando isso aqui 2%, 1%, meu amigo, deixa aí do jeito que está. Tá ótimo o áudio, dá pra ouvir, tudo de boa. E é isso que importa. Entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, falou, clica no gostei, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever também no meu canal lá na Odyssey. Eu vou estar deixando o link na descrição também, onde tá esse vídeo lá, com os links igualzinho que tá nesse canal aqui no YouTube. Caso um dia alguém exclua, enfim, tem lá na Odyssey. Se inscreva lá também. Então é isso aí. Um abraço, valeu, tchau, tchau.